Polo Sul. Como vai a pesca? Bem, eu acho que peguei um peixe. Legal, já estou cansado de pedir comida chinesa para viagem. Sim, esse é dos grandes. Eu não queria peixe congelado. Bem, e o que esperava? Nós moramos no Polo Sul. Então eu vou usar o molinete para pegar o Bigman. Ele está sempre ótimo. Ele às vezes faz coisas nojentas. Fato. Um flamingo só consegue comer quando sua cabeça está de cabeça para baixo. Eu sou o Bigman e vocês acabam de entrar no mundo de Bigman. O mundo de Bigman. Luzes, câmera, ação! Oi, Rosie. Oi, Bigman. Temos alguma correspondência para responder? Sempre temos. Foi justamente por isso que eu passei por aqui. Muito bem. A propósito, os flamingos comem de cabeça para baixo porque eles filtram a sua comida, que se constitui principalmente em algas que apanham em lagoas. Eles viram de cabeça para baixo e drenam a água através dos seus longos bicos. Eu tenho mais é que saber disso. Afinal, eu sou um cientista. Acho que agora eu devo tratar da próxima pergunta. E lembre-se, estamos aqui para responder perguntas. E é isso que vamos tentar fazer. Aqui chega todo tipo de dúvida, cada coisa esquisita. E agora... essa casa está nojenta. E suja também. Uma carta suja deve ser pra mim. Eu nem consigo lê-la. Foi escrita num lenço sujo. Acho que devia jogá-la fora. Vamos devagar. Fizemos um juramento, um voto solene, de responder a todas as perguntas que nos chegarem. Sejam elas legíveis ou ilegíveis. Dos vivos ou dos mortos. Eu vou buscar a resposta para cumprir a minha parte. O que é a pergunta? Alguém lá fora que se deu ao trabalho de escrever para nós, porque ela ou ele quer saber. E agora eu tenho que saber o que eles precisam e querem saber. Isso foi lindo! E isso é nojento. Bom, a gente vai ter que tirar a sujeira para poder ler esta carta. Não, Bigman, ainda não dá pra ler. Sabem, às vezes só a água não deixa a coisa limpa. Isso é um trabalho para o Homem Sabão. Homem Sabão? Homem Sabão. Um estranho visitante de outro pH, capaz de limpar manchas enormes de sujeira numa só lavada. E campeão de rumba 2 anos seguidos. Talvez isto ajude. Não, nunca mexa nessa coisa. Tome, Betty, use-o com sabedoria. Meu nome é Rose. Tanto faz. Tenho que ir embora. Não se esqueça, eu luto contra o encardido. Afinal, quem era esse sujeito de cara limpa? Ora, Rose, Poxa, você não... foi um serviço limpo. Mas tem que ter alguém que faça isso. Bigman, sua proeza foi realmente fascinante, mas é... Já podemos responder a carta? Não, se a gente não conseguir ler. Sabem, o sabão é uma coisa interessante. Ele funciona fazendo a água ficar mais molhada. Vocês então perguntarão como ele deixa a água mais molhada? Boa pergunta! Vejam, a água parece ter uma espécie de pele. Olha aquele insetozinho andando em cima da água. Ô, Ney, você pode fazer uma tomada de perto?
Nossa, é o movimento de câmera errado. Aí está o nosso insetinho. Aproxime-se, Ney. Estão vendo como ele anda sobre a água? Na verdade, ele está andando sobre a pele da água. Vocês podem ver as saliências da pele da água em volta das patas dele? Credo, as patinhas dele nem se molharam. Isso é ótimo, mas ainda temos que responder essa carta. Tudo a seu tempo. Aquela pele em cima da água chama-se tensão superficial. O sabão enfraquece a tensão superficial. Vejam isto. Como um inseto, a cesta fica em cima da superfície da água. Agora vejam o que acontece quando eu jogo sabão nela. O sabão rompe a pele da água, ou a tensão superficial. Não havia o que mantivesse a cesta suspensa. Não é surpreendente? Bom, eu acho que é. Sim, mas... Eu sei, mas como é que fazendo a água ficar mais molhada, a gente limpa a sujeira? Ninguém perguntou isso. Ele nunca se incomodou com isso. Sujeira, eu preciso de sujeira. Eu sei de uma sujeira. Sabe o Ney Câmera? Ele está tentando marcar um encontro com a moça da maquiagem. Sabia? Eu te ensinei. Eu quis dizer eu. Eu estou a fim de marcar um encontro com a moça da maquiagem. Maquiagem! Obrigado, Lécia, mas eu preciso de sujeira de verdade. Ora, aqui está o Tonto, o nosso manequim oficial de testes. E olha só, o casaco dele está imundo. Não é legal? Acho que eu vou ter que limpar o casaco dele agora. Que tal uma verificação preliminar? Faça uma verificação. Isto é sujeira no pano. E isto é água na sujeira do pano. A sujeira ainda está aí porque a pele da água, a tensão superficial, não se rompeu. Ela não chegou nas sujeirinhas que estão entre as fibras e por isso não as lavou. Mas o milagre do sabão. O sabão, se esfregando um pouco, você sabe como é que é. Você faz com que a água fique mais molhada, não é? De modo que chegue a todos os buraquinhos, frestas e lugares difíceis de alcançar. Nossa! Minha roupa branca nunca ficou tão branquinha. Nós temos que descobrir que pergunta é essa. Claro que temos. Mas você sempre mantém as coisas funcionando. Eu gosto da sua eficiência. A propósito, eu disse que o sabão não só limpa a sujeira, mas também óleo e gordura. A propósito, eu já lhe disse que se não ler logo a carta, vai ter de pagar hora extra pro cara que está vestido de rato. Tudo bem, tudo bem. O sabão se junta ao óleo e à gordura. Junta tudo de modo que a água, mais molhada que nunca, possa então lavar. Vou mostrar como é que funciona. Big Man, a carta continua esperando. Esperando. Certo, entendi a indireta. Bom, vamos nessa. Vamos ler esta cartinha. E o que diz? Bom, essa cartinha é do Max Bolha de Marúmido. E o Max Bolha pergunta: como é que o sabão funciona? Puxa, Max, que bom que você perguntou isso. Esse é um tópico fascinante. Sabe, na verdade, o sabão faz a água ficar muito mais molhada. Água mais molhada. Vamos do lá, momento vai. em que 1, 2, você 3. mistura o sabão, a água. 1, 2, 3. E a seguir, vamos ver como treinar suas latas a virem rolando até vocês. E acreditem, Big Man vai conseguir. Não desliguem. Preparem-se! É hora de ampliar nossas mentes. Aqui está o gênio da clareza. O tribuno das insignificâncias. O cara mais bem informado. O primeiro e único Big Man. Vocês compram, eu frito e fico com eles. Pergunta, querido Big Man, as aves transpiram? Não, elas têm um sistema de resfriamento. Eu vi uma ave transpirar. E qual ave você viu transpirar? O José Pena. Por falar em aves, vocês sabiam que os pica-paus usam seus bicos como furador de gelo no inverno? E no verão, como é que eles usam o bico? Como abridor de latas? Não seja ridículo. Usam como saca-rolhas. É, os pica-paus são realmente aves incríveis.
Bigman, olhe só isso. Nós usamos os bicos como furador de gelo o ano todo. Ei, você, não fale alto. E por que não? Bem, se isso se espalhar, vão chamá-los de pica-gelo. Pica-gelo? Pergunta. Rosinha perfumada de grande jardim oloroso pergunta. Quantas esguichadas um gambá pode dar antes de recarregar? Fazem 3 pontos e pedem tempo. Não sabia que os gambás jogavam basquete. E não jogam? Acho que o que a Rosinha quer saber é quanto daquele cheiro um gambá pode esguichar antes de se refazer para a próxima esguichada. A resposta certa é o suficiente para 6 esguichadas. E creia que são 6 esguichadas que você não gostaria de receber. Pergunta. Os porta-aviões conseguem boa quilometragem com gasolina? Mas isso é na estrada ou na cidade? Na verdade, eles andam 3,3 centímetros por litro. Mas é claro, A quilometragem pode variar, senhor. por outro lado, uma borboleta monarca pode voar até 1000 quilômetros sem comer. É uma quilometragem muito melhor do que um porta-aviões. Tá, mas tente aterrissar aviões de combate em alguma borboleta monarca. Por falar em monarcas, sabia que o pinguim imperador não voa, não canta e que também não constrói os seus ninhos? A única coisa de ave que ele tem são as penas. Imagine, Dan. O quê? Acho que você pertence à realeza. Como assim? Bem, você sabe voar? Não. Você sabe cantar? Sabe construir um ninho? Nem vou tentar. Mas tem penas? Claro que tem. Então você, meu amigo, é um imperador. E no que eu mando? No controle remoto, mas deixe ligado no Bigman. Certo. Rosie, me dê outro... Lembrete. Com licença, esse é o meu relógio. Aposto que esse relógio atrapalha nos cinemas. Ele só está avisando que está na hora do... Desafio do Bigman! Eu o desafio a fazer uma lata ir até você quando você chamar. Como se estivesse chamando um cachorro? Esse é o desafio. Tem um desafio pra você, Bigman. Eu desafio a buscar cuidados médicos. Ney, manda uma. Obrigado. Agora observem isso. Aqui, garotinha, vem, garotinha, vem. Viu? Boa, latinha, boa, latinha. Muito bem, Bigman. Qual é o truque? Lester, quando você tem a ciência, não precisa de truques. E aqui o que vai precisar? Uma lata de café, 2 tampas de plástico, um elástico, 2 pauzinhos, uma tesoura, um pedaço de fita e um peso. Estamos usando baterias velhas porque elas são do tamanho e peso ideais para fazer a experiência funcionar. Oh, e sempre, por favor, lembre-se. Se quiserem testar qualquer uma das nossas experiências em casa, façam exatamente como nós e apenas. Eu disse apenas com a supervisão dos adultos. Obrigada. Use um abridor de latas para abrir os 2 lados da lata de café. Tome cuidado com o abridor de latas. Eu não tomei. Peguem 2 tampas de plástico e usem uma tesoura para fazer um buraquinho no meio de cada uma desse jeito. Tome cuidado com a tesoura. Eu não tomei. Peguem um elástico e façam um nó bem no meio, desse jeito. Depois, prendam o peso, que pode ser uma pedra ou 2 pilhas velhas, com uma fita em uma das bordas do elástico. Tentem fazer isso bem no meio, como essas 2. Eu tenho uma lata especial para demonstração, para que possam ver o que eu faço. Passem o elástico pelo buraco de uma das tampas, prendam o elástico na tampa com um pauzinho. E aí, ponham a tampa na lata e puxem o elástico pela lata. Tomem cuidado com o elástico. Ele costuma arrebentar. Prendam o elástico na outra tampa com um pauzinho do mesmo modo que prenderam na primeira. E, bem diante dos seus olhos... Aqui, Upmat, vem garota, Upmat, vem. A Upmat, dito ao contrário, é tampa. Tá certo. E como é que funciona? Quando eu afasto a lata de mim, o elástico se torce em torno dele mesmo. A torção de um elástico armazena energia dentro dele. Como este avião de brinquedo. Quando o elástico ficar totalmente torcido, a lata para de se mexer. A energia daquela borracha tem de ir para algum lugar e vai para o próprio desenrolamento. E isso faz com que a lata se vire.
e ela vira de volta pra você. Um barato, né? Um barato, sim. Se conseguir o Opmat. Entendeu? O Opmat. E a seguir, você sabe o que faz um carro andar? Ah, isso é fácil. Explosões. Não entrega o jogo! Senão não vou assistir. Está enganada. Eu conheço essa turma. Eles voltam por causa das explosões. Não. Pra falar a verdade, eu nem desconfio porque alguém poria um abacaxi na pizza. Mas obrigado por ter ligado, Rui. Muito obrigado, juiz. Outra pergunta sobre pizza? São as mais difíceis. É mesmo? É. Prove essa. É de Ricardo Bombástico, de Petrolina, Pernambuco. Ricardo pergunta, como a gasolina faz o carro andar? Bom, Ricardo Bombástico, aqui está a resposta simples. Ela explode! Eu sei que isso só vai significar muito mais trabalho pra mim, mas... Qual a resposta que não é tão fácil assim? E o que quer dizer com a gasolina explode? É. Antes eu vou responder a pergunta da Rose. Por que... Ah, é sempre assim. Porque é a resposta mais curta. A gasolina é muito explosiva. Na realidade, ela tem o mesmo poder explosivo da dinamite. Credo! Quanto à sua pergunta, Lester, eu acho... qual foi a pergunta mesmo? Esqueci. Ô, Ney, podemos ouvir isso de novo? Qual a pergunta que não é tão fácil assim? Obrigado, Ney. Não seria legal ter o Ney por perto quando a gente discutir com alguém? Então, qual a resposta que não é tão simples? Bom, para entender, temos que olhar dentro do motor de um carro para ver como os pistões, as válvulas e o eixo de manivela funcionam. Usaremos esse modelo para explicar como funciona a combustão interna de um carro. O pistão funciona em 4 passos chamados tempos. O primeiro é um tempo de admissão. A válvula de sucção se abre e o pistão desce, levando a gasolina e o ar para dentro do cilindro. Os pontos vermelhos são a gasolina, os pontos azuis são o ar. O segundo tempo chama-se compressão. Na compressão, a válvula de sucção fecha e o pistão sobe, comprimindo ou apertando juntos a gasolina e o ar. Vem como de repente eles têm muito menos espaço? O terceiro tempo é o tempo da explosão e expansão. Tanto a válvula de sucção quanto o da exaustão estão fechadas. A gasolina e o ar são queimados quando a vela produz faísca. Piririm? Pororó! O vapor de gasolina explodiu e os pistões foram acionados para baixo. Agora é a vez do quarto tempo, o tempo da exaustão. Aqui, a válvula de exaustão se abre, o pistão se movimenta para cima, levando os produtores da combustão para fora no ar. Em alta velocidade, este ciclo se repete muitas vezes. Desse jeito. Certo, Bigman. Mas como o motor faz a roda girar? Muito bem, vamos fazer um passeio. Pedalando uma bicicleta, suas pernas sobem e descem como os pistões do motor do carro. Essas coisas presas aos pedais são chamados manivelas. As manivelas são levadas à roda traseira por 2 dentes da roda, um aqui e o outro ali, e por uma corrente. Elas transformam o movimento de cima para baixo em movimento de rotação. Tudo bem, isso é como funciona a bicicleta. Mas posso relembrar uma coisa a você? Fala, Lester. Estamos falando de carros. Ah, o carro é muito parecido. Os pistões movem uma coisa chamada eixo de manivela, que é como as manivelas da bicicleta. Mas em vez de estar ligado às rodas por dentes de rodas e uma corrente, o eixo de manivela está ligado às rodas por motores. Ah, então é
por isso que as rodas giram e o carro anda. Já pensaram em por que os pneus do carro são pretos? As fábricas de pneus adicionam à borracha uma substância preta chamada carbono. O carbono faz a borracha ficar mais forte e durável. Se os pneus fossem feitos sem carbono, eles se acabariam em poucos quilômetros. Como aquela borracha que apaga o lápis. Chegamos até aqui. Isso mesmo. Até a próxima vez. No mundo de Bigman. O que acha disso? Agora já sabemos como um carro funciona. Alguma pergunta? Só uma. Qual? O que é um carro? Acho que já assistiu televisão demais por hoje. Acho que já vi você demais por hoje.